dica é também você avaliar no seu dia a dia o que de rotina você não pode deixar de fazer, que você não quer deixar de fazer, e o que você pode deixar de fazer e tentar fazer com que outra pessoa faça. Ou até o que você pode deixar de fazer que não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, é essa prática de fazer isso. Eu sou engenheiro, eu fui educado, eu trabalhei em empresas de engenharia, de indústria o tempo todo. E nessas empresas de engenharia, eu trabalhei numa indústria belga e eles davam um conselho pra gente. A gente sempre trabalhava com uma camisa com bolso. E a gente não usava nenhuma agenda eletrônica, nada disso. A gente simplesmente colocava um papelzinho no bolso. O que eu tenho que fazer amanhã? Até hoje, eu costumo fazer isso. Então, independentemente de você ter agenda, palm top, o importante é dizer o seguinte: o que eu preciso fazer amanhã e não posso deixar de fazer? Aí você vai começar relacionando 20 coisas. Aí depois de um tempo você já está relacionando 5, 10, tá? E aí você começa a ter uma rotina. Tem coisas que você não pode deixar de fazer, tem outras que se você deixar de fazer, não vão fazer diferença. Então é uma rotina da pessoa, de começar a se educar a ver o que é prioridade no trabalho e para ela. E ao fazer isso, ela consegue ir equacionando a vida. É claro que isso desgasta, mas no fim acaba reduzindo o estresse. Acho que isso é o ponto fundamental. Essa angústia de tempo diminui barbaramente e você começa a aproveitar certas pequenas coisas que a gente deixou de aproveitar com o tempo. O sol, o dia bonito, o prazer de ir num shopping, não porque você está ansioso para consumir, mas para olhar as coisas, estudar porque gosta. Então, a ideia é resgatar um pouco, assim, simplificar um pouco mais a vida. Como é que você gasta seu tempo durante a semana e como é que você gasta seu tempo durante a semana? Então, normalmente as pessoas têm certeza de como gastam, mas quando elas olham e fazem a reflexão, elas vão olhar e vão dizer: puxa, eu não tinha noção que era assim. Tá? E depois ele começa a entrar em outros aspectos. Por exemplo, eu privilegio família e outras coisas, eu privilegio trabalho. Em que momento de vida eu estou? Onde é que eu quero chegar? Ao longo da minha vida, quais foram as minhas experiências positivas, minhas experiências ruins, o que eu aprendi, o que eu acho que eu fiquei melhor, no que eu fiquei pior, o que eu gostaria de aprender, o que eu quero deixar de fazer. Então a ideia no final do livro, no fim das contas, mais do que gerenciar o tempo, embora a gente tenha um capítulo sobre isso, é você ter uma noção do que você pretende, onde é que você gostaria de modificar um pouquinho sua vida, pelo menos para os próximos 2 ou 3 anos, e começar a agir sobre isso, tanto na rotina quanto no investimento para os 3 anos seguintes. Então daqui a 3 anos talvez, por exemplo, eu quero daqui a 5 anos trabalhar menos e fazer ficar fora do Brasil uns 6 meses, 1 ano, fazendo pós-doc na França. Então, eu tenho que me preparar agora. Então, isso significa que um filho se formou, o outro vai se formar. Os livros, a construção acadêmica faz parte disso, para se livrar um pouco de deixar uma função executiva. Então, toda essa preparação, se isso é realmente importante, eu tenho que começar agora. Se eu tentar começar daqui a 5 anos, eu provavelmente não vou conseguir chegar onde eu quero. Então, a ideia não é criar um trilho, mas é criar muito mais uma reflexão sobre aquilo que você é importante ou não. Acho que no início isso vai causar até uma angústia, uma ansiedade. Eu até brinco que o livro leva meia hora para ler e leva uns 15 dias para preencher. Mas essa é a intenção do livro mesmo. Uma paradinha é preciso. E essa paradinha tem momentos. Esse momento é particularmente bom. Final de ano é um bom momento para parar. A gente tem a angústia lá do trabalho, aquela coisa toda, mas a gente vai parar no Natal. Pega um copo de vinho ou uma Coca-Cola, o que você gostar, senta e pensa um pouco. Pensa um pouco como é que você está levando a vida, como é que essa vida, se a balança está sendo benéfica para você. Tá? E onde é que você quer chegar daqui para frente? O que você gostaria? Qual é o teu sonho? A gente tem o filme do Lawrence da Arábia, né, no livro dele, 7 Pilares da Sabedoria, ele fala assim: um homem que sonha no empoeirado recesso da sua mente à noite, ele só sonha, foi alguma coisa que passou. Agora, aquele homem que sonha acordado é um homem perigoso, porque acaba por realizar os seus sonhos. Então a ideia é essa. Então você tem um sonho, tá? E se esse sonho é factível, não é uma coisa, não é ganhar na loteria, mas melhorar de vida, ter mais instrução, equilibrar um pouco mais a sua vida, na verdade a gente é que escolhe o rumo, tá? Então, e a gente é não se render ao que a vida te leva, que é consumir mais, gastar tempo, comer mal, e começar a refletir sobre isso. Não quer dizer que você vai conseguir, não quer dizer que eu consiga totalmente,
Mas a ideia é refletir sobre isso e trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui porque hoje é meu dia de estudar em casa. Tá? Então, essa é uma escolha. Então, os compromissos são adiados em função daquilo. Isso me ajuda a almoçar com a minha filha, fazer coisas assim que normalmente eu não faria. Que tem a ver com a escolha de ter vindo para Santa Catarina também.